Hoje é terça-feira, 20 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje de uma maneira diferente. Será gravado e postado. Não vou fazer nenhum tipo de edição. Não teremos vinheta, nem trilhas. E hoje também as meninas, elas estão de folga, porque ontem ambas tiveram compromissos particulares de trabalho e elas não puderam assistir o jogo. Então, hoje não teremos as participações nem da Bruna Peçanha, nem da Débora Rocha. Hoje, só esse careca que vos fala, que irá conversar com vocês. E o assunto, como vocês puderam ver aqui no título, eu já havia falado um pouco sobre isso na live de ontem. E eu quero entrar neste assunto de uma maneira um pouco mais, digamos que completa e até com um pouco mais de detalhes. O Túlio Lustosa, ele vai buscar 3 jogadores, né? Um volante e 2 extremos, é a intenção dele para reforçar a equipe do Botafogo. Mas contratar por contratar, contratar alguém que não agregue, buscar mais um jovem para esse time cheio de jovens, sem nenhum jogador que tenha experiência, que tenha currones, como tem o Louco Abreu aqui. Não falta para esse time do Botafogo um pouquinho mais de jogadores maduros para saberem, em determinados momentos nas partidas, colocarem a bola embaixo do braço e tentarem dar 3 pontos para o Botafogo? Ontem eu senti isso, não sei se vocês também sentiram. Vou falar sobre isso nesse giro de notícias de hoje, mas eu peço que você deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe aí e mande aí em seus grupos do WhatsApp. Se vocês não viram os vídeos de ontem do canal, eles estão passando aqui, teve a live pós-jogo, teve o vídeo que eu falei do Kagawa, teve outros vídeos aqui mais cedos do canal. Mas vamos falar sobre esse tema. O elenco Botafogo contratou, foram 22 jogadores nessa temporada, e a gente vê ali muitos atletas novos, né, com uma faixa etária ali abaixo de 25 anos. Por exemplo, na equipe titular você tem o Kevin, que é jovem, o Marcelo, que é jovem, o Canu, jovem, Vitor Luiz tem 28 anos ou 27 anos, é a idade dele, mas é um jogador que não tem aquele perfil de chegar dando bronca, é um cara mais centrado na dele. Você tem ali o Rafael Foster, que tem 30 anos, mas é um jogador que parece meio alheio, não é um líder, você não enxerga o Foster como líder. Você tem o Caio Alexandre, que tem 21 anos, o Keisuke Honda, que tenta ser o líder, mas ele esbarra no principal idioma. Você não tem como cobrar do japonês que ele seja o líder nato. Ele tem que ser o líder técnico, não o líder de liderança, o líder Dunga, um líder Wilson Gotardo, um líder Sérgio Manuel, um líder Sandro, um líder, um cara que realmente imponha respeito. Você não tem isso no Keisuke Honda. Aí você vai para as extremas, Bruno Nazário, que é um jogador com menos de 25, Juan, 20 anos, e Pedro Raul, outro jogador com menos de 25. Você vê o time do Botafogo com muitos jogadores jovens, com muitos atletas sem muita bagagem. E você vai para o banco, você tem o Cícero como um veterano, mas é aquele veterano que não tem muita, digamos que, liderança, é um cara mais introspectivo. Você nunca viu este atleta ser aquele cara que comprasse brigas dentro de jogos. No seu auge ele não era assim. Imagine agora no final de carreira. E o Botafogo carece muito disso. Além, claro, da parte técnica, que você tem alguns jogadores ali que são deficientes. Todas as vezes que o Botafogo precisa fazer alterações, o nível vai cair, porque tem um degrau muito grande hoje dos atletas que estão no banco de reservas para os atletas que vão entrar. E você fica assim, você não sabe o que vai acontecer. E essas 3 contratações, os nomes que estão ali, digamos que ventilados, por exemplo, o Ronald. É um jogador de talento? Sim, é um jogador muito rápido, tem habilidade no 1 contra 1. Mas será que ele vai resolver os problemas aqui? Ele está jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. E lá também está sofrendo. O Botafogo está na zona de rebaixamento, indo para a Série C do Campeonato Nacional. E ele não tem sido aquele diferencial. Então vale a pena apostar em outro jovem que vai chegar aqui. Foi como que o Gabriel falou ontem na live, e foi perfeito o que ele disse. Quando as coisas estão boas, os jovens eles vão no embalo, vão naquela empolgação. Mas quando as coisas estão ruins, a tendência do jovem é sentir. Claro, existem os jogadores diferentes, existem aqueles jogadores que têm
uma maturidade um pouco maior. Mas a tendência é que eles sintam. E meu receio é que nessas contratações, você indo atrás de um jogador jovem, isso possa acontecer. Gringos também, adaptação, língua, é complicado. Eu não arriscaria neste momento em jogadores que você não tem a certeza como eles chegariam aqui. Claro, qualquer contratação é uma aposta. A gente vê o Salomão Kalou, jogador experiente, vencedor de Champions, de Premier League, jogador campeão de Copa Africana de Nações, 2 Copas do Mundo. Mas só que tem que chegou aqui e não joga. Então você começa a analisar qual tipo de jogador que você tem que contratar. Na minha opinião e na minha humilde opinião, eu contrataria algum jogador que já tenha uma experiência mínima de Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogador que tenha um perfil de liderança, aquele jogador que tome conta do vestiário e tome conta de jogos. Por exemplo, eu acho o time desse ano, o elenco desse ano, melhor que o elenco do ano passado. Você tem algumas peças interessantes. Mas ano passado você tinha alguns jogadores com esse perfil de ganhar jogos, com perfil de liderança. Por exemplo, você tinha o João Paulo no meio-campo. Você tinha o Gabriel apesar de eu achar o Carlos jogador limitado tecnicamente, respeito quem pensa o contrário, mas você tinha liderança ali atrás. Você tinha o Diego Souza, que apesar de estar na bagaceira, ser um jogador que estava obeso, ele deu pontos decisivos para o Botafogo. E você via que em muitos momentos ele brigava, dava soco. E você não vê isso nos jogadores do Botafogo. Você não vê, por exemplo, ontem, o jogo aos 45, você não via os jogadores com aquele tesão de tentar vencer uma partida dentro de casa, que seria de suma importância. Você tem um time que é carente em várias peças. Eu sempre dou exemplo. Na melhor partida do Botafogo no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, você tinha Luiz Henrique e você também tinha o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, apesar de não ser uma sumidade, ele é melhor do que os extremos que nós temos hoje. Aí você dá uma oportunidade para o Juan, que é um jovem que não está pronto, vai errar mais do que acertar, ainda mais em uma fase ruim. O Botafogo está fazendo o Campeonato Brasileiro muito abaixo do que poderia estar fazendo. A vitória de ontem seria de suma importância para terminar o primeiro turno com uma larga vantagem para as equipes que estão ali no Z4. O Alvinegro terá que fazer um segundo turno da competição muito melhor que no primeiro e corre o risco de, por exemplo, nesse primeiro turno nós estamos tendo praticamente jogos sem mando dentro de campo. A gente está tendo ali jogos em que você tem só o peso do estádio, do gramado e das viagens, mas você não tem peso de torcida. Há a possibilidade, de repente, em janeiro, você ter um diferencial técnico de partidas. Por exemplo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo poderá pegar o Ceará dentro do Castelão, com o Castelão cheio. Não sei se com 10%, 5%, 20% ou 100% da capacidade. Você vai poder pegar o Goiás dentro lá daquele estádio deles, que é um caldeirãozinho, cheio. Então o Botafogo está perdendo muitas chances. E eu não contrataria por contratar. Se for contratar por contratar, não contrate. Só para agregar mais números ali a esses incríveis 22 que já estão ali dentro do Botafogo, não adianta você contratar mais um jogador apenas para ter outras opções ali. Não adianta. Jogadores que vão oscilar, você já tem ali o Davi, já tem o Lecaros, já tem o Juan, já tem jogadores assim. Ou você contrata alguém que pode agregar alguma coisa, e vamos colocar o exemplo ontem do Eber Bessa. Passou uma boa impressão. Não dá para você cravar que ele foi um grande reforço, mas deu a impressão que é um jogador que tem alguma coisa a agregar. Mas aí você tem os meninos, muitos meninos nas extremas. Eu não contrataria outro menino, buscaria, como era a intenção do Túlio, buscar o Luan, que era o Luan menino maluquinho, que infelizmente não rodou a negociação. Para mim tem que ser atletas neste nível, não atletas que vão chegar aqui para serem mais um. Eu penso assim, não sei vocês, não sei o que vocês pensam a respeito disso, que o Botafogo tem que contratar esse tipo de atleta, tem que contratar mesmo qualquer um, contrata o Ronald mesmo, contrate um gringo, ou vocês acham que o Túlio Lustosa tem que achar ali, tem que usar o pouco orçamento que o Botafogo tem para uma contratação pontual e certeira? Na minha opinião, eu prefiro, às vezes, contratar um certeiro do que 3 apostas, do que usar ali 300, 350 mil reais em 3 atletas que talvez não acrescentem nada. Eu prefiro gastar 350 mil, talvez, um jogador que chegue e some. Pelo menos esse é meu pensamento.
não sei o pensamento de vocês, comentem aqui, porque esse foi mais um giro de notícias diferente hoje, sem introduções, apenas com esse comentário aqui. Eu quero saber a opinião de vocês nos nossos comentários aqui do canal do TF. Muito obrigado, se você chegou até aqui, pode deixar seu like ou dislike, não tem problema, fica aí a seu critério. Mande aí nos seus grupos do WhatsApp e inscrevam-se no canal, caso você não seja inscrito. O rostinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Aquele abraço, fique com Deus e vamos fogão. Beijo e vamos juntos, galera, vamos torcer. Eu pensei que fôssemos ter uma semana de paz até o jogo contra o Cuiabá, mas teremos outra semana com muita dor de cabeça, com muitas tensões a respeito do Botafogo de Futebol e Regatas. Tá difícil, tá complicado. Vamos torcer. É o que nos resta, torcer. Fui, tchau.